Abram a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios capítulo 3. Segundo aos Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler o verso 17 e o verso 18, e depois nós vamos dar prosseguimento lendo o capítulo 4. É um texto um pouquinho extenso, porém eu gostaria de ler com os irmãos essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora o capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças, para a glória de Deus. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém.
Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Graças te damos, Senhor, esta noite, pela tua palavra maravilhosa. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa. Tua palavra está conosco. Tua palavra nos fortalece, nos ajuda, nos ensina. Ó Senhor amado, venha, Senhor, trazer uma compreensão da Tua palavra esta noite aos nossos corações, que cada um que aqui está, ó Deus, possa entender a Tua palavra, possa compreendê-la e possa viver a Tua palavra, praticá-la para a glória de Cristo Jesus. Abençoe a todos os irmãos que estão aqui esta noite. Se alguém está enfermo em nosso meio, ó Deus, que a mão poderosa do Senhor possa curá-los, possa libertar, possa transformar esta noite. Liberta pelo teu poder, transforma pela tua palavra esta noite. Ó Deus, a todos que nos acompanham pela internet também, toque pelo teu Espírito Santo sobre cada coração, ó Pai, que seja tocado pelo teu amor, que seja manifesta a graça do Senhor nestas vidas, que Satanás não tenha vantagem sobre o coração de ninguém aqui esta noite, que o inimigo não impeça ninguém de ouvir a tua palavra, de entender a tua verdade e de praticá-la na vida. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa nos ensinar como Cristo Jesus nos ensinou. Que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar da tua palavra e ser transformados pela tua palavra, ó Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pedindo e te agradecendo por tudo, em nome do Senhor. Amém e amém. Amados irmãos, esta noite eu quero trazer uma mensagem, a realidade do mundo espiritual. Eu creio que por enxergarmos, por tocarmos, por interagirmos continuamente com o mundo material, muitas vezes nós podemos acabar focando a nossa vida e talvez nos preocupando tão somente com as realidades materiais. E com realidades materiais aqui, eu não estou dizendo somente realidades financeiras, mas com a nossa vida na matéria, com o trabalho da segunda-feira, com as contas que temos que pagar, com os vizinhos que temos que interagir, com a nossa família, com o dia a dia. Talvez porque nós tocamos neste mundo material de pessoas, de realidades, de carros, de prédios, o tempo todo, às vezes isso nos leva a focar, a centralizar a nossa mente e o nosso coração tão somente nessas coisas. E isso é um grande engano, porque a Bíblia nos mostra que o mundo espiritual, ele é mais real e é mais importante do que o mundo material. É isso que as Escrituras nos mostram. O mundo espiritual, nós temos dificuldade às vezes de entender isso, porque para nós real é aquilo que a gente toca, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente apalpa, aquilo que a gente interage. Mas o mundo espiritual, segundo as Escrituras, ele é mais real e mais importante do que o mundo material. Quando lemos este texto que redigimos, que lemos esta noite, nós podemos perceber que o mundo espiritual, ele é absolutamente real. Por quê? Porque existem seres espirituais. Ou seja, a realidade não é composta somente de seres físicos, materiais.
A realidade é maior do que isso. A gente só enxerga os seres materiais, mas a realidade comporta seres espirituais. Por exemplo, Deus é espírito. Diz o texto que nós lemos no capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Bom, se Deus Pai é Espírito, Ele não é carne, não é material, é Espírito. Deus é Espírito. Não só fala do Deus Pai Espírito, mas Ele também diz do Espírito do Senhor, que está presente entre nós. No mesmo verso 17, ele diz: e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Jesus disse: eu vou e vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando ele subiu, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu e permanece na terra conosco. O Espírito Santo é Espírito, mas não só desses Espíritos fala a realidade, mas a Bíblia também ensina que o Deus deste século, e o Deus deste século, está no verso 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então há um outro Espírito, que obviamente não é comparável a Deus, não é comparável ao Espírito Santo, que não está no mesmo patamar, que não está no mesmo nível de poder, obviamente, mas é também um Espírito, e um Espírito que é chamado de Deus deste século, e este Espírito age, interage com as pessoas, a ponto do texto dizer que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele fala claramente aqui de um mundo espiritual que interage com o mundo físico em que estamos. Tanto o mundo espiritual da bênção de Deus, maravilhoso, que interage, Deus, seus anjos, o Espírito Santo interagem conosco, como também o mundo espiritual da maldade, que interage neste mundo em que estamos, mundo físico. Então aqui você percebe que a realidade não é só a realidade daquilo que você vê, há uma realidade maior, que é uma realidade espiritual. E no geral as pessoas tendem a ignorar o mundo espiritual, ou talvez pensam no mundo espiritual só para o dia da morte. Bom, quando eu morrer, então aí eu vou me inteirar como é que é esse negócio de mundo espiritual, só quando eu morrer. Mas a palavra de Deus nos mostra que o mundo espiritual está aqui hoje, não é só para quando você morrer. Ele está aqui hoje e está interagindo conosco de alguma forma. Então nós precisamos estar conscientes disso, e quer queira compreendamos isso ou não, o mundo espiritual continua estando aí, sendo real. Quer a gente acredite ou não, quer as pessoas aceitem isso ou não, isso não faz diferença. O mundo espiritual continua interagindo com o mundo físico. Mas além disso, esse texto também nos revela que devemos não somente saber que o mundo espiritual existe, mas também nós não só devemos saber, o texto diz que nós precisamos prestar atenção, precisamos focar a nossa vida no mundo espiritual, precisamos atentar para o mundo espiritual. Por isso o verso 18, o último verso que nós lemos, diz: não atentando, não olhando, nós nas coisas que se veem, que é o mundo físico, mas nas que não se veem, o mundo espiritual. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não atentando, e a palavra no original aqui é olhar, é considerar, é prestar atenção, é estar atento.
Então, não olhar, não considerar, não prestar atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. A maioria faz o contrário. A maioria das pessoas está pensando e está prestando atenção naquilo que se vê, no carro que passa, na rua, nos prédios, nas casas, nas pessoas. Mas aqui diz: não preste atenção no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a nossa atenção, a nossa vida, deve estar focada naquilo que não se vê. Preste atenção, porque via de regra a gente não consegue fazer isso. A gente está muito preocupado com coisas que a gente vê, mas ele está dizendo no texto aqui que é para a gente prestar atenção naquilo que não se vê, ou seja, no mundo espiritual. Então eu quero pensar com os irmãos essa noite, por que é que nós devemos estar atentos ao mundo espiritual? Este é um primeiro momento da mensagem. Por que devemos estar atentos ao mundo espiritual? Por que prestar atenção no mundo espiritual? Primeiro, porque o mundo material é absolutamente passageiro. O mundo espiritual é eterno, mas o mundo material é passageiro. Então o verso 18 que acabamos de citar, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Ou seja, tudo aquilo que você está vendo aqui é passageiro. Você come uma comida deliciosa, mas daqui a alguns minutos já nem lembra mais do sabor que tinha aquele prato. Você faz uma viagem maravilhosa, mas daqui a pouco só ficam as fotos para te trazer algumas lembranças. E ainda bem que tem as fotos, senão até da viagem nós íamos esquecendo. Você casa, você tem seus filhos, mas daqui a um pouco de tempo tudo vai passando. Me lembro quando meus filhos eram pequenos, estavam usando fralda, e espero não chegar nesse tempo assim de daqui a pouco eu ter que usar fraldas, mas eles usavam fraldas, mas já está passando o tempo, vai passando. Você ganha o seu salário, bom, isso aqui nós estamos acostumados, ele passa mais rápido do que a gente imagina. Você gasta o salário e daqui a pouco já passou. Você compra uma roupa nova. Nós homens, nós temos, assim, a gente conserva mais o uso da roupa, não é? A gente compra uma roupa, a gente vai usando, a gente vai usando, a gente vai usando e a gente vai usando, glória a Deus, até que fure. Quando fura, a gente procura colocar um remendo às vezes e vai usando, mas de uma forma ou de outra a roupa vai passando, vai ficando velha. Eu estava olhando no guarda-roupa e eu vejo assim, mas como? Eu já preguei com essa roupa. Meus filhos disseram: mas pai, você já pregou com essa roupa aqui? Não é possível. Eu disse: já. Por que você não é possível que você pregou com essa roupa? Eu digo: bom, eu pregaria de novo com ela. Mas a minha esposa vai me matar se eu fizer isso. Ora, você tem uma conquista na sua vida, mas ela não dura muito, passa, tudo passa. Onde estão os troféus? Onde estão as grandes conquistas dos homens que conquistaram nesse mundo? Onde estão? Porque logo a sua vida passa e o que fica são apenas algumas fotos suas. Fotos essas que no máximo os seus netos vão ver, porque depois, hoje em dia tudo digital, perdi o celular, acabou todas as fotos, pronto, acabou, já te esqueceram. Antigamente ainda tinha álbuns de fotos, mas é engraçado porque essas álbuns de fotos, na segunda geração a gente já nem usa mais, já incomoda no guarda-roupa. A terceira geração então, você tem fotos do seu trisavô? Eu não sei onde se existem fotos do meu trisavô. Bisavô, não tenho, nem sei como eram. Então o que você vê é temporal, mas o que você não vê, este é eterno. Aquilo que dura
aquilo que permanece, aquilo que fica, é aquilo que você não vê, e a gente é seduzido por aquilo que a gente vê, não é? Passa um carrão, a gente fala, uau, um dia eu vou ter um desse. A gente é seduzido por aquilo que a gente vê, porque a gente às vezes está com a mente, os olhos fitos naquilo que se vê. Eu gostei dessa música, gente, eu gosto dessa, eu sou suspeito, eu gosto dessa música, Além do Rio Azul. Além do Rio Azul, o Rio Azul é o céu, além desse céu azul que a gente olha para cima, há algo. Então, isso deve ser a nossa preocupação, ou seja, deve ser a nossa atenção. A nossa atenção deve estar naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é absolutamente temporário. Por isso, nós devemos estar atentos ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual não se vê. Segundo, por que devemos estar atentos ao mundo espiritual? Porque o Deus, não o Deus do céu, mas o Deus deste século, que ele não é um Deus propriamente dito, mas os homens o servem, e ele se torna um Deus para esses homens que o servem. Então o Deus deste século trabalha para destruir a vida das pessoas, por isso precisamos estar atentos ao mundo espiritual. O Deus deste século trabalha para destruir a vida das pessoas. O verso que nós lemos, o verso 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, então há uma ação espiritual das trevas para cegar as pessoas, e isso não pode ser ignorado. Há um Deus deste século que está trabalhando, que está agindo para cegar as pessoas, e Paulo diz algo muito interessante sobre Satanás em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, ele diz, porque não podemos ou não ignoramos os seus ardis, os seus propósitos, os seus desígnios. Ele está falando de Satanás, o Deus deste século. Ele diz, nós não podemos ignorar as ações, os propósitos, os desígnios de Satanás, não ignoramos. Ou seja, a igreja não é assim, diabo para lá e nós para cá, nós não queremos nem saber do que ele está fazendo. Não, Paulo diz, nós não ignoramos, sabemos que há estratégias. Talvez o que ele mais queira é que você ignore a presença dele, porque se houver um inimigo e você ignorar a presença deste inimigo, é onde ele vai tomar vantagem na sua vida. Me lembro da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão atacou de surpresa Pearl Harbor nos Estados Unidos. Os americanos não faziam ideia que os japoneses estavam vindo, e os japoneses não fizeram a mínima questão de dizer, estamos aqui, somos seus inimigos. E de repente, quando eles menos esperaram, o porto de Pearl Harbor foi absolutamente destruído pelos japoneses, porque os americanos ignoraram a presença deles. Não estavam em guerra contra o Japão, e eles ignoraram a presença dos japoneses vindo. A história diz isso. Então, quando você ignora Satanás, para ele é vantagem. Se você disser, não, esse negócio de diabo é coisa lá da Idade Média, ele diz, tá bom, parabéns, fica pensando assim. Ele não está preocupado que você saiba da presença dele. Por isso não podemos ignorar as ações das trevas do mundo espiritual. Também o apóstolo Pedro vai dizer na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Pedro vai mais fundo ainda, ele diz, você fica vigiando, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele não é só contra o pastor, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Ele tenta tragar as pessoas. Sede vigilantes. Eu sei, tem pessoas que falam assim: não, eu vim na igreja, não quero ouvir falar sobre o diabo, não quero ouvir falar sobre essas coisas para trás de mim, não, isso nós temos que nos despir desse pensamento místico, preconceituoso, errado. A Bíblia fala sobre Satanás, e Jesus talvez foi a pessoa que mais falou na existência do diabo. Para nós, precisamos aprender sobre isso, porque ele anda ao derredor tentando destruir cada um de nós. E como é que ele age? Porque constantemente a Bíblia diz e nos adverte constantemente sobre a realidade do mundo espiritual das trevas. Então, eu gostaria de pensar um pouco, não atentando nós nas coisas que se veem só. Como é que ele age? Primeiro, cegando as pessoas, é o texto que nós lemos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Age cegando. A maior cegueira de uma pessoa não é a cegueira física, a maior cegueira é a cegueira espiritual, porque em alguns anos, se Jesus não voltar, todos nós vamos perder os nossos olhos para a terra, mas a cegueira espiritual é a pior de todas. Então ele age cegando as pessoas. Como é que age o inimigo? Não só assim, ele age também enganando as pessoas. Ele é mestre na enganação. E não pensem vocês que nós somos mais cultos, mais intelectuais do que Satanás. Não somos, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Temos a sabedoria de Deus, que é infinitamente maior do que a de Satanás. Pela graça e sabedoria do Espírito Santo podemos entender, mas se falarmos a nível humano, nenhum homem intelectual deste mundo pode ser páreo para Satanás, porque quantos anos tem os homens neste mundo? A gente chega aqui a 120 anos no máximo. Satanás já está há milhares de anos convivendo com os homens, ele não morre. Ele está aqui convivendo com os homens. Então ele sabe como se constrói os pensamentos humanos, como lidar com o ser humano, como entrar na parte mais fraca de cada um de nós. Ele estuda a pessoa, ele sabe como. E Apocalipse capítulo 20, verso 10, fala do fim dele, glória a Deus. Mas diz assim: e o diabo que os enganava, ele é um enganador. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Glória a Deus. O fim do diabo será o lago de fogo e enxofre, mas por enquanto ele ainda está aqui e está enganando as pessoas. O diabo que os enganava. E como é que ele engana as pessoas? Isso é importante nós observarmos, para não sermos enganados. Como é que ele engana as pessoas? E a gente fala assim: não, mas comigo não tem essa, ele não vai chegar. Interessante, porque dentre os 12 discípulos de Jesus, Jesus estava fazendo uma pergunta: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? E aí de repente eles falaram, e Pedro disse: tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Você teve uma revelação do celestial. Acabou de falar isso, Jesus começou a falar que ia morrer, e Pedro dizendo: não aconteça isso contigo, tenha pena de você mesmo, ó Cristo. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha o engano, ele tinha acabado de ser usado por Deus e já estava sendo usado pelo diabo, naquele momento. Como é que ele engana as pessoas? Ele engana as pessoas, por exemplo, dizendo para elas que elas podem ser melhores financeiramente. Ele diz: não, você ainda está pouco, você pode crescer muito mais. Olha, vislumbre a realidade do mundo, ganhe o mundo, você pode ganhar muito dinheiro. Esse é um engano de Satanás. Tem gente que ganha muito dinheiro, é verdade, mas se você dedicar a sua vida a ganhar dinheiro, você está enganado. Ele engana as pessoas dizendo: você tem pouco, você pode ter o quanto for. Se você olhar para nós aqui, se você olhar todos nós que estamos aqui,
Se fizermos uma comparação com as pessoas que estão na Somália, nós ganhamos muito, nós estamos ricos, porque a riqueza é relativa, a riqueza é relativa. Se você for nas favelas do Brasil, encontrar aquelas pessoas que estão morando nas casas de lata, todos nós somos ricos, perto deles. Mas Satanás vem e diz: você ganha pouco, você tem pouco, você precisa ter muito mais. Ele diz: você precisa juntar mais, e ajunte mais, senão amanhã você pode passar necessidade, pode acontecer alguma coisa e você vai passar necessidade, então vá lá, ajunte mais. E a gente começa a juntar, e tem pessoas que estão morrendo com 98 anos de idade, estão ajuntando. Como ele engana as pessoas? Ele engana as pessoas dizendo que céu, inferno e coisas desse tipo são assunto de gente da Idade Média, gente atrasada. Engraçado, porque um dia nós gravávamos uns podcasts, uma época com o Tarcísio aí, e um dos assuntos foi o inferno. Nós falamos sobre o inferno no podcast, e aí as reações na internet foram das mais diversificadas, mas teve um monte de gente falando: isso aí é coisa da Idade Média, esse negócio de inferno. Uma pessoa aparentemente inteligente falando umas abobrinhas dessa, não tem nada a ver, inferno é coisa do passado, acreditar em inferno, pessoas falando na internet. Isso é uma estratégia de Satanás, porque Jesus falou sobre o inferno, e quando Jesus falou sobre o inferno, eu creio em Jesus. Então ele vem e diz: não, esse negócio de inferno é coisa para o passado. Como é que ele engana as pessoas? Ele engana as pessoas dizendo: olha, se você for numa igreja onde o pregador pregar sobre o inferno, sai fora daquela igreja. Você precisa ir numa igreja onde o pregador diga: você vai ficar milionário, você vai ficar rico, vai dar tudo certo na tua vida, você é cabeça, não é cauda, onde puseres a planta do teu pé será teu, você vai conquistar o mundo, você é bom. É isso que você precisa ouvir para turbinar a sua semana. É isso que ele fala. Ele engana as pessoas. Ele não diz: não vá à igreja, não, ele não diz isso. Ele diz: vá à igreja, vá sim, mas escolha bem o lugar onde você vai. Vá num lugar onde você saia de lá turbinado, para você chegar na segunda-feira e dizer: eu conquisto o mundo inteiro, eu vou conseguir. É isso que ele quer. Ele engana você dessa forma, porque Jesus pregava sobre o inferno. Como ele engana as pessoas? Ele engana as pessoas dizendo: o inferno é aqui mesmo. Quantos já ouviram falar sobre isso? As pessoas falam: não, o inferno é aqui mesmo. Se existe o inferno é aqui mesmo. Jesus não disse que o inferno é aqui mesmo, ele não disse isso. Aliás, Apocalipse 20 mostra, como nós lemos, o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre, um verdadeiro inferno, onde serão atormentados dia e noite. A Bíblia diz isso. Então, o inferno não é aqui. Aqui nós temos sofrimento, mas não é o inferno. Não é. Não caia nessa. Ele engana as pessoas dizendo: faça o que você quer, viva a sua vida. Você pode ser tudo o que você quiser na sua vida. É um engano. É um engano. Um dia a Carla estava num provador e ela escutou uma mãe dizendo para uma criança pequena: você pode ser tudo o que você quiser. Se você quer ser homem, você pode ser. Se quer ser mulher, você pode ser. Seja o que você quiser. Poxa, não pode falar isso na internet? Já foi. Ele engana você. Não dá para cortar. Ele engana você fazendo com que as pessoas vivam e se envolvam só com o mundo material. Comprar, vender, comer, viajar, passear, festar, trabalhar, adquirir, guardar, pensar em si mesmos o tempo todo. Esse é um engano de Satanás. E com isso as pessoas vão ficando apáticas às coisas de Deus. As pessoas não têm tempo para as coisas de Deus. As pessoas vão buscando cada vez mais as coisas terrenas, sem viver o que Jesus ensinou em Mateus 6, 33 e 34, quando Jesus disse: busquem, preste atenção, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Beber, comer, tudo isso vai ser acrescentado a vocês. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Mensagem contrária às mensagens
mensagens de autoajuda, mensagem absolutamente contrária às mensagens da nossa sociedade, que diz, se preocupe com o dia de amanhã. Jesus disse ao contrário, ele diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aleluia. É isso que precisamos fazer, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas Satanás diz, não, você precisa se preocupar com o amanhã, pense no amanhã. O amanhã, você nem sabe se vai acordar amanhã, você nem sabe se vai acordar amanhã. Quem aqui tem a certeza absoluta que vai dormir hoje e acordar amanhã? Não sabemos. Por isso, quando você falar que vai fazer alguma coisa no futuro, seja próximo ou distante, sempre diga, se Deus quiser, se Deus permitir, porque você não sabe. Eu coloco no WhatsApp da igreja sempre, se Deus permitir, teremos o culto à noite, porque eu não sei se Jesus vai voltar e o culto vai ser lá na glória, então não será à noite aqui, será para sempre lá na glória com o Senhor. Se Deus permitir, estarei pregando em tal lugar, por quê? Porque eu não sei, se eu morrer antes, não vou chegar lá, se Deus permitir. Então o inimigo cega as pessoas e engana as pessoas. Mas não só isso, ele também causa perseguições e tribulações sobre a vida das pessoas. O texto que lemos afirma, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então a perseguição, ela vem sempre sobre nós. Para quê? Para fazer você desistir do caminho. Quando está no caminho, vem a perseguição. Perseguição sempre vem. Às vezes, quando você decide, eu vou seguir a Jesus, agora eu vou estar nos cultos, louvando ao Senhor, começa a vir problema na família. Um se levanta, outro se levanta, não, você é crente agora? Que negócio é esse? Não, aí começa a perseguição, não é assim? Quando você fala, mas agora eu vou seguir ao Senhor, aí os amigos começam, não, olha, tem um churrasco agora para você, não sei aonde. Eu disse, meu Deus, capaz de dar o churrasco até de graça. Diz, não, pode vir comer de graça, só para você não estar aqui. Perseguições, tribulações. Ele quer fazer você desistir do caminho, quer fazer você desanimar, quer fazer você ficar estressado, abatido, quer fazer você ficar com medo. Por isso devemos estar atentos ao mundo espiritual, porque o Deus deste século está agindo. Mas há um terceiro momento que eu quero dizer esta noite. Por que devemos estar atentos ao mundo espiritual? Não só porque o Deus deste século está agindo, não só porque existe o mundo espiritual real, mas em terceiro lugar, devemos estar atentos ao mundo espiritual, porque a nossa vitória, ela está no mundo espiritual, aleluia. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus, liberdade. Deus é Espírito e Ele pertence ao mundo espiritual, e este é o verdadeiro mundo real e eterno. E para se relacionar com Deus, para se relacionar com Ele, eu preciso estar atento ao mundo espiritual, preciso estar percebendo o mundo espiritual. E onde está o Espírito de Deus, a liberdade, a libertação. Porque o espírito das trevas pode aprisionar a mente, pode aprisionar as pessoas, pode aprisionar os seus entendimentos, mas onde chega o Espírito de Deus, chega a libertação, aleluia. Onde Deus chega, a libertação acontece, as correntes caem, as cadeias caem, porque onde chega o Senhor, chega a liberdade. O ser humano pode pensar que ele é livre, mas muitas vezes está vivendo em escravidão, e a pior escravidão é aquela que você não percebe quando é escravo. Essa é a pior escravidão que existe.
Mas o texto diz que onde chega o Espírito de Deus, chega a libertação, aleluia. Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas são escravizadas na pornografia, escravizadas nos vícios, escravizadas nos pecados, escravizada por amor às coisas materiais, porque não tem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas quando chega o poder do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus chega a liberdade, aleluia, chega a libertação. Você é livre quando o Espírito de Deus está perto de você, está junto de você, está morando na sua vida. Você é livre, ninguém pode te aprisionar. Não há prisão para nós, se nós estamos cheios do Espírito de Deus. Não há prisão. Onde chega o Espírito, chega a liberdade. No mundo espiritual está a nossa vitória, porque nós somos transformados. Capítulo 3, verso 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ele faz uma comparação com Moisés, que subiu ao monte e refletiu a glória de Deus. Ele diz agora, Moisés colocava um véu, porque ele estava na antiga aliança. A antiga aliança era a aliança do véu, onde precisava ter um véu, precisava ter uma separação entre a glória de Deus e o povo não podia ver a glória de Deus. Então quando Moisés desce do monte Sinai, o rosto dele brilhava, mas as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, porque havia um véu, havia uma separação. Moisés teve que colocar um véu no seu rosto, porque as pessoas não aguentavam olhar para o seu rosto. Mas agora nós estamos não mais no monte Sinai, nós estamos na outra aliança, nós estamos no monte Calvário. E quando Jesus subiu ao monte Calvário e morreu a nossa morte na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora o nosso rosto resplandece a glória de Deus para todos os lados que vamos, aleluia. A glória de Deus pode ser vista em nós, porque nós somos transformados. Olha lá, ele diz: somos transformados de glória em glória. Aonde? Na mesma imagem de Cristo, pelo Espírito do Senhor. Somos transformados. Quando alguém olha para você, tem que ver Jesus, tem que ver a glória de Deus na sua vida. Não pode ver uma religião, não pode ver uma carranca feia, não pode ver uma amargura depressiva, não pode ver uma morte no seu rosto, não pode ver a angústia, a revolta. Não, quando olham para você, tem que ver a imagem de Cristo refletida, porque quando Moisés estava na presença de Deus, os homens viam a glória de Deus no rosto de Moisés. Então quando você está na presença de Cristo, o mundo tem que ver Jesus no seu rosto, aleluia. Tem que ver Jesus. O mundo espiritual é a nossa vitória também. Aleluia. Glória a Deus. Somos transformados de glória em glória, a imagem do Senhor. No mundo espiritual está a nossa vitória. Eu sei que você está preocupado com a hora. Eu também estou, mas já não estou. Estamos chegando ao final. No mundo espiritual também está a nossa vitória. Por quê? Porque nós podemos rejeitar as coisas vergonhosas das trevas. Ele diz isso no texto. Verso de número 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Ele diz: nós rejeitamos as coisas que se ocultam, são vergonhosas, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, Deus nos dá o poder de rejeitarmos as coisas vergonhosas. Tem gente que não consegue rejeitar as coisas vergonhosas e vive na vergonha das coisas ocultas, pecaminosas. Mas nós podemos rejeitar os subornos, rejeitar as corrupções. Nós podemos rejeitar a aparência do mal, porque vivemos na manifestação da verdade. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu lido com o diabo? Eu não lido com o diabo conversando, chamando ele para jogar xadrez, vendo quem é mais inteligente. Não. Como é que se lida com o diabo? Rejeita, resiste o diabo, ele foge de você. Ele não tem poder para obrigar você a fazer nada.
Tem gente que tem medo do diabo para cima e para baixo, morre de medo, não vão falar de coisas ruins, de demônios, porque aí eles chegam perto. Não chega nada. Se você estiver cheio do Espírito Santo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem esse poder de resistir, e ele vai correr, ele vai fugir. Vai fugir, ele não vai ameaçar você, ele vai fugir. O texto bíblico diz isso. Resistir e ele fugirá de vós. Porque no mundo espiritual está a nossa vitória. Está a nossa vitória. Por quê? Porque Cristo, preste atenção nisso, Cristo destruiu as obras das trevas. Cristo destruiu as obras das trevas. Se o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, como diz o verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O verso 5 diz que nós pregamos a Cristo Jesus, que é a única solução para os que estão nas trevas. E o verso 6 diz que Deus resplandece a luz nas trevas, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. Então, se por um lado o diabo cegou o entendimento, por outro a luz resplandeceu em meio às trevas, e Satanás foi derrotado, porque Jesus veio para salvar aqueles que creem, e a obra de Cristo é maravilhosa, ela é completa. Preste atenção, a gente sempre fala da obra de Cristo como salvação, isso é verdade, é uma verdade maravilhosa. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos dar a vida eterna, é verdade. Jesus veio para nos resgatar do inferno, é verdade. Jesus veio para nos salvar, mas não só para isso. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para nos salvar e para destruir as obras de Satanás. Ele veio para pisar a serpente, ele veio para destruir os escorpiões da maldade. Por isso Colossenses capítulo 2, verso 15 diz: e despojando os principados e potestades, está falando do reino das trevas. Na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Foi uma guerra na cruz, quando Jesus subiu naquela cruz, e Satanás achava que ele crucificando o Filho de Deus, ele estaria em vantagem naquele momento, porque Jesus estava morrendo, mas Jesus estava morrendo, um justo pelos injustos. Então a morte não pôde deter Jesus, e ao terceiro dia, no Hades, os mundos inferiores foram abalados, e foram todas abaladas, porque o Senhor Jesus derrotou o inferno, derrotou Satanás, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e assim todas as obras de Satanás foram pisadas. Aleluia, graças a Deus. Que feio esse som. Tem um som melhor? Foram pisadas. As obras de Satanás foram pisadas, foram destruídas na cruz do Calvário. É isso que acontece. Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Triunfou e destruiu, e acabou com toda a obra de Satanás. Então, a obra de Cristo é no mínimo dupla. Deixa esse mesmo então. A obra de Cristo é no mínimo dupla. Primeiro, salvar a humanidade.
Segundo, destruir as obras das trevas. Vamos ver se esse é crente ou não. É mais ou menos. Então ele veio para, pronto, destruir as obras das trevas. Tá bom assim o som? Ficou bom? Vocês gostaram do som? Aleluia, glória a Deus. Então ele veio para destruir as obras das trevas na cruz do Calvário. Pisou todos os serpentes e escorpiões e derrotou o inferno ali na cruz do Calvário, destruindo Satanás. Então a obra de Cristo é salvífica para nós e destruidora para o inferno. Isso é maravilhoso. Por isso, no mundo espiritual está a nossa vitória. Nós temos vitória em Cristo Jesus. Você não precisa viver debaixo da opressão de Satanás. Eu não entendo crente que vive debaixo da opressão, cabisbaixo, nervoso, irritado, revoltado, triste. Não entendo crente triste. Não tem como ser triste se o fruto do Espírito Santo é a alegria nos nossos corações. Não tem como ser triste. Segunda-feira eu não estou triste, embora a segunda seja difícil, mas estou alegre na segunda, e na terça-feira continuo alegre, porque Cristo derrotou Satanás na cruz, e Cristo nos preparou um lugar para nós morarmos na glória com Ele, aleluia. Só há alegria no coração, não temos motivo para ser triste. Talvez você não consiga comprar um celular do último tipo, mas o que é isto para entristecer o nosso coração? Talvez você não consiga viajar para todos os países que você gostaria de conhecer, mas o que são essas coisas pequenas para entristecer o nosso coração? Talvez você não consiga de alguma forma ganhar o tanto do salário que você vê alguns ganhando salários astronômicos aí, e você gostaria de ganhar e não consegue ganhar. Mas o que são essas coisas medíocres para entristecerem o nosso coração? Nós somos lavados no sangue do Cordeiro, somos de Cristo Jesus, somos salvos na cruz do Calvário. Ele nos deu a vida eterna, e quando partimos daqui nós estaremos para sempre com Ele, aleluia. A nossa vida é de Cristo. Não somos mais deste mundo, não pertencemos mais a este mundo, pertencemos ao céu. Jesus disse para os seus discípulos: vós não sois deste mundo, assim como eu deste mundo não sou. Pertencemos a uma outra realidade. O mundo espiritual está a nossa vitória. Por que está a nossa vitória? Porque apesar de atribulados, apesar da tribulação que nós sofremos, não somos angustiados, não somos. Podemos ter tribulação. Quem aqui não tem tribulação? Quem aqui não tem luta? Quem aqui não é casado? Quem aqui não tem filhos? Quem aqui não tem problemas no serviço? Todos vocês têm lutas, todos vocês têm problemas no serviço, todos vocês têm problemas com seus carros, todos vocês têm problemas às vezes de saúde. Quem aqui não está ficando velho? Quem aqui não está vendo que as forças vão se esgotando? Quando a gente era novo, a gente comia até um boi e dormia à noite tudo bem, mas agora, se não comer regradinho, tem que passar a noite sentado na cama. Quantos aqui de vocês passam essas dificuldades? Porque vão chegando, mas é bom que isso aconteça, porque significa que nós estamos vivendo bastante. Se nós não queremos ficar assim, então é só morrer cedo. Mas nós não morremos cedo, nós estamos aqui até hoje. Deus está nos preservando, aleluia, glória a Deus. Agora haverá um dia onde estaremos para sempre com o Senhor na glória, e ali então não haverá mais problemas estomacais. Todos os médicos do estômago não vão trabalhar lá. Não, vocês não terão emprego lá, nem o médico, nem coveiro, nem ninguém, nem os policiais terão emprego no céu. Não, glória a Deus, porque lá nós estaremos para sempre na presença do Rei Senhor, na glória, aleluia. Apesar de atribulados, não somos angustiados. Por que não somos angustiados? Porque temos a fé em Cristo Jesus. Apesar de perplexos, não somos desanimados, não somos desesperados. Perplexos, o texto original é alguém que está sem entender o porquê das coisas. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas, não é verdade? Nem sempre a gente sabe o porquê das situações que nos acometem, nem sempre a gente entende o porquê está acontecendo isso com a gente. Mas apesar de não entender claramente o porquê das coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, nós não estamos desanimados, não estamos desesperados. É isso que diz o texto. Perplexos, mas não desesperados.
Não desesperados. Por que não somos desesperados? Porque a esperança viva. Desesperado é quem perdeu a esperança. E a gente não perde a esperança porque a nossa esperança não está no governo dessa terra. Eu vejo pessoas brigando por causa de política. Eu vejo pessoas brigando por causa de posições sociais. As pessoas têm a esperança nessa terra. Ora, eu vou dizer uma coisa para você: se você tem esperança num governo, é melhor mudar a sua esperança de local, porque nenhum governo nessa terra vai conseguir resolver a situação. Não é só do Brasil, não, de todo o mundo. O mundo caminha de mal a pior. E as situações do mundo ainda vão piorar muito nessa terra. Vai piorar muito as situações financeiras deste mundo, porque haverá um caos antes que surja o anticristo, quando as nações vão dar poder a um homem só para dominar e para governar, porque todas as nações vão vir a um colapso econômico. Então alguém vai se levantar no poder de Satanás para dizer: eu vou dar conta dessa situação. Então, pelo jeito, pelo tudo que parece, o mundo vai entrar num caos financeiro, num colapso financeiro. E eu já tenho visto algumas pessoas falarem, alguns governos já cogitarem a possibilidade de um governo mundial. A Bíblia já falava disso, de um governo mundial que virá, e ele virá na perspicácia e no poder de Satanás. Mas a Bíblia diz, você lê o texto comigo de Apocalipse, que diz assim, que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Tanto a besta, que é o anticristo, o falso profeta, vão ser jogados vivos no lago de fogo e enxofre, porque eles são derrotados. Então a nossa esperança não está num governo aqui na terra, a nossa esperança não está num sistema político, a nossa esperança não está num sistema econômico aqui desta terra, a nossa esperança não está num sistema social, num sistema filosófico. Não, essa não é a nossa esperança. Não vai haver aqui na terra, na condição em que os homens estão, não vai haver aqui na terra um governo justo. As pessoas ficam brigando por causa de um governo justo. Não, é ideologia política, onde todo mundo terá condições de comer bem, viver bem. Isso é tudo uma ilusão. Aqui na terra não haverá isso enquanto esses homens estiverem governando, a não ser quando Cristo reinar no reino milenar aqui na terra. Aí haverá justiça verdadeira, mas enquanto os homens estiverem reinando, não haverá. Então a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está em Jesus. Por isso nós somos perplexos, mas não desesperados, porque a nossa esperança está nele. No mundo espiritual está a nossa vitória, porque apesar de perseguidos, não somos desamparados. É isso que diz o texto. O texto no verso 9 diz: perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Você pode até ser perseguido, mas Deus não te desampara. Ele está com você, está do seu lado. No mundo espiritual nós temos a vitória, porque apesar de abatidos, nós não somos destruídos. Não somos. Verso 9 diz: abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Não destruídos. Quem foi destruído foi um reino das trevas. Nós não, nós pertencemos ao reino da luz. Então no mundo espiritual está a nossa vitória. Está a nossa vitória, porque nós temos a vida do Senhor em nós. E quando você lê os versos de número 13 em diante, o número 10 primeiro, vai dizer assim: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Então a vida de Cristo está em nós, porque nós morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo. O verso 14 diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ressuscitará, quer dizer, a morte não é o nosso estágio final. O verso 16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, ainda que a gente vá ficando velho, o interior contudo se renova de dia em dia. Então ninguém aqui é velho. Nós podemos ter um exterior velho. Um exterior vai ficando velho, vai se corrompendo, as forças vão se acabando, a dificuldade de andar vai chegando, a gente vai diminuindo o passo, o sistema vai
se corroendo por fora, mas o homem interior, diz o texto, se renova de dia em dia. Nós somos renovados. A cada dia que acordo, eu acordo mais velho, mas acordo mais novo. A cada ano que passa, nós estamos mais velhos, mas estamos mais novos, porque estamos sendo renovados a cada dia pelo poder do Senhor que está em nossa vida. Aleluia! É por isso que nós velhos, nós chegamos à velhice sem depressão, sem ficar lá, ai meu Deus, minha vida, oh azar, oh que situação difícil, e agora, o que me resta? Só o caixão? Não, para os velhos não resta o caixão, para os velhos resta estar com Cristo na glória, aleluia, porque nós vamos ressuscitar, a terra pode comer os nossos olhos e os nossos órgãos, mas um dia Deus ressuscitará a todos nós, para vivermos com Ele. É isso que o texto diz. Glória a Deus. Você está feliz esta noite? O mundo espiritual é real. Existem os seres espirituais. E nós devemos prestar muita atenção, focar a nossa vida no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é eterno. O mundo espiritual é eterno. O material é passageiro, mas o espiritual é eterno, por isso devemos focar a nossa atenção nele. E devemos focar esta atenção ali, porque o Deus deste século trabalha para destruir a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo estamos olhando para o mundo espiritual, porque é no mundo espiritual que está a nossa vitória. Somos transformados no mundo espiritual. Rejeitamos as obras vergonhosas das trevas, porque Cristo destruiu as obras das trevas na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé. Esta mensagem, essa noite, é um alerta para a igreja. Tem muita gente que está vivendo a vida como se tudo fosse trabalhar, comer, beber, descansar e trabalhar mais, e comer mais, e beber mais, e descansar mais. A vida é muito mais do que isso. Há um mundo espiritual que é muito mais real do que esta realidade que você vê. Precisamos estar atentos, alertas. Quando você se dispõe a vir ao culto e adorar ao Senhor, muitas vezes as trevas trabalham para que você não venha. Não quero dizer que a pessoa que faltou é porque, não é isso. Mas às vezes há uma luta para você não vir, para você não se firmar. Há uma luta para você não ouvir a palavra de Deus. Há uma luta às vezes para você não ler a Bíblia. Já começaram a ler a Bíblia? Já perceberam que quando a gente começa a ler a Bíblia, às vezes dá um sono. Se ler algum outro livro parece que não dá sono, mas a Bíblia é um sonífero. É só começar a ler. Perdeu o sono à noite, pegue a Bíblia para ler, vem o sono rapidinho na hora. Você vem com sono. Perceberam? Perceberam por que quando a gente começa a falar, mas agora eu vou seguir ao Senhor, já dá briga em casa? O marido do nada fala uma palavra errada que não devia falar no momento errado. A esposa acorda daquele jeito. Na segunda-feira você diz, agora eu vou orar de madrugada. E você ora, e Deus te abençoa na oração. Mas quando ela acorda, caiu o mundo. Já percebeu? Há uma luta espiritual. Nós não podemos ignorar isso. Há uma luta. Já percebeu que quando você quer falar de Jesus para uma pessoa, vem um empecilho sempre? Já percebeu? Já percebeu quando você está falando de Jesus, parece que algumas pessoas se incomodam com isso, se incomodam com essa verdade. Falar de Cristo às vezes incomoda as pessoas. Esses dias foi anunciado aí na internet que numa universidade onde estavam as pessoas fazendo reuniões de oração,
já se levantaram contra, já começaram a ir para a justiça para proibir os alunos, porque eles estavam se reunindo para orar. Se eles estivessem se reunindo para beber, se eles estivessem se reunindo para fazer qualquer tipo de algazarra, estava tudo bem, porque as universidades brasileiras hoje são uma algazarra só, onde você vai, e está tudo certo. Mas quando eles se reúnem para orar, aí começa a despertar revoltas nas pessoas. Por que será? Porque há uma luta espiritual. Há uma luta espiritual. Já perceberam que quando você fala para os seus amigos: eu fui na igreja, fui no culto, eles dizem: mas você também é bobo? Já perceberam que acontece isso? Se você falar: não, eu bebi todas a noite inteira e fui embora carregado, as pessoas falam: nossa, que legal, como foi essa, hein? Você bebeu a noite inteira, bebi, saí carregado, é uma vantagem. Mas se você fala: eu fui adorar a Deus, fui cultuar ao Senhor, as pessoas falam: meio bobo, né? Por que fica indo em igreja? Já perceberam? Há uma luta espiritual. Há uma luta espiritual. Há uma luta. Há uma luta. Quantas pessoas querem estar aqui e não conseguem vir? Já perceberam? Não conseguem. Quantas pessoas falam para mim: pastor, eu vou estar lá, e nunca vêm, não conseguem vir, não conseguem estar conosco, não conseguem adorar, não conseguem ouvir de Jesus. Sabe por quê? Há uma luta espiritual. Há uma luta espiritual. Muitas pessoas querem oração, querem resolução dos problemas, mas não querem compromisso com Deus. Quando você fala buscar o Senhor, estar na igreja, congregar com o Senhor, me dá um desânimo. Eu até me arrumo para ir, mas aí depois me dá um desânimo na hora, eu fico em casa assistindo TV. Há uma luta espiritual. Há um mundo maligno que está rodeando para destruir. Mas nós estamos aqui para a glória de Jesus. Aleluia. Vamos orar mais. Busquem a Deus em oração. A força das trevas está absolutamente derrotada em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e viemos para adorar ao Senhor. E entendemos, Senhor, que Tu és Senhor da vida, que apesar do mundo espiritual ser muito real e de haver as trevas neste mundo espiritual, mas o Senhor derrotou Satanás na cruz do Calvário e pisou serpentes e escorpiões, e nós estamos livres em Cristo Jesus. Somos salvos, somos livres, e há esperança para nós. Abençoa teu povo, Senhor, que está aqui esta noite. Que ninguém se perca, que ninguém, Senhor, dê lugar ao diabo, que ninguém, Senhor, seja enganado, enredado, Senhor, que ninguém, Senhor, seja perturbado por Satanás, mas que todos sejam livres em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, abençoa esse povo, fortalece essa igreja, abençoa esses irmãos que estão aqui. Abra os olhos para que vejam o mundo espiritual. Abram os olhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria ao Senhor.